Olá, pessoal. Eu sou Ana Luísa, membro fundadora e vice-presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória da UFVJM, a LAFIR, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o Incremental Shuttle Walking Test. Os testes de campo, eles são alternativas eficazes e seguras aos testes funcionais. São baratos e simples e eles não requerem equipamentos sofisticados como as esteiras e os cicloergômetros. Estudos já demonstram a boa correlação do shuttle com o pico de consumo de oxigênio, VO2, e através dele é possível analisar variáveis cardiovasculares, ventilatórias e metabólicas de forma confiável. O Incremental Shuttle Walking Test, ele pode ser utilizado para avaliação prognóstica, avaliação da aptidão cardiorrespiratória e avaliação da resposta ao tratamento em diversas doenças cardiorrespiratórias. Apesar de ser um teste mais simples, ele não exclui a necessidade de avaliação pré-teste, onde é possível identificar as condições individuais do paciente que limitem sua participação. Como contraindicações absolutas para a realização desse teste, nós temos o infarto agudo do miocárdio entre 3 a 5 dias antes do teste, angina instável, arritmias não controladas, síncope, endocardite ativa, miocardite aguda ou pericardite, estenose aórtica grave sintomática, insuficiência cardíaca não controlada, embolia pulmonar aguda ou infarto pulmonar, trombose, aneurisma, saturação de oxigênio em repouso menor que 85%, menor ou igual, insuficiência respiratória aguda e alguma desordem aguda que pode afetar o desempenho no exercício, como, por exemplo, uma infecção ou insuficiência renal. Como contraindicações relativas, nós temos a cardiopatia valvular estenótica moderada, hipertensão arterial grave não tratada em repouso, a pressão arterial sistólica maior ou igual a 200 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, taquiarritmias ou bradiarritmias, bloqueio atrioventricular de alto grau, hipertensão arterial pulmonar significativa, gravidez avançada ou complicada e anormalidades eletrolíticas. E a interrupção do teste ele acontecerá caso o paciente apresente de saturação profunda, ou seja, saturação de oxigênio menor que 80%, dor no peito, dispneia insuportável, cãibras, quando o indivíduo se apresenta cambaleante, diaforese, aparência pálida ou acinzentada, quando o indivíduo não alcançar o cone antes ou junto ao sinal sonoro e se for desejo do participante. Bom, é importante que os pacientes recebam instruções para cuidados pré-teste, sendo eles usar roupas confortáveis e calçados adequados para caminhar. Esses pacientes eles não devem ter se exercitado vigorosamente dentro de 2 horas antes do início do teste, tomar os medicamentos habituais, usar os auxiliares de marcha usuais durante o teste, se for necessário, e isso deve estar documentado no formulário de avaliação. Os sinais vitais eles serão monitorados durante toda a realização do teste. A pressão arterial ela vai ser aferida antes e após o teste, com o paciente sentado em uma cadeira, com o braço ao nível do coração. A frequência cardíaca e a saturação de oxigênio elas serão observadas a cada estágio através do oxímetro de pulso. E a dispneia e a fadiga, elas serão avaliadas subjetivamente através de escalas validadas, como, por exemplo, a escala de Borg. E os equipamentos que nós vamos precisar para a execução do teste serão uma cadeira, essa cadeira ela deve estar posicionada em uma extremidade do percurso de caminhada, onde o paciente se sentará assim que o teste for encerrado. Marcas a cada metro ao longo do corredor, onde acontecerá o teste, facilitando a identificação de onde o paciente finalizou o teste e o cálculo de quantos metros ele percorreu. Concentrador de oxigênio suplementar para caso o paciente necessite e um carrinho de emergência caso aconteça algum imprevisto. Ok, e como é realizado esse teste?
Antes de tudo, é necessário instruir o participante que o objetivo é realizar o maior número de estágios que ele conseguir, mantendo a velocidade indicada pelos sinais sonoros, de forma que ele contorne o cone da outra extremidade antes do próximo bip, e que a cada bip triplo ele deve aumentar a sua velocidade. E o participante ele deve ser avisado que ele pode correr quando for necessário. Os pacientes, primeiramente, eles devem descansar em uma cadeira localizada próxima à posição inicial, antes do início do teste, e a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, dispneia, fadiga e pressão arterial, elas devem ser obtidas durante esse repouso. Em seguida, vai-se iniciar o teste, e o indivíduo ele deve percorrer uma distância de 10 metros, demarcadas por cones. Esses cones eles devem ser posicionados meio metro antes da marca final, de forma que fique 9 metros entre eles, para que, ao dar a volta no cone, o paciente não caminhe uma distância maior do que é prevista. Durante o teste, vão ser emitidos dois tipos de sinais sonoros. O bip único, que vai indicar que o indivíduo ele deve se deslocar entre os cones uma vez, e ao terminar, ele deve manter uma marcha estacionária ao lado do cone, realizando o mesmo percurso somente quando o som se repetir. E o bip triplo, ele indicará o início do teste e as mudanças de estágio. E nas mudanças de estágio, a velocidade ela vai aumentar progressivamente. O profissional que estiver aplicando o teste, ele deve registrar a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca através do oxímetro de pulso a cada estágio e pedir ao paciente para classificar sua dispneia e fadiga de forma subjetiva através das escalas. Dois testes, eles podem ser realizados no mesmo dia, mas tem que ter um intervalo entre eles de pelo menos 30 minutos, e as medidas de frequência cardíaca e saturação de oxigênio do indivíduo, elas devem ter retornado ao valor basal. Durante a realização do segundo teste, é normal obter um valor melhor, entre 20 e 25 metros de diferença, por causa do efeito da aprendizagem. E a melhoria mínima clinicamente importante para o incremental shuttle walking test é de 48 metros. O avaliador ele deve observar o paciente durante todo o teste e manter a contagem do número de voltas concluídas por ele através do registro manual, seja por uma folha em branco ou alguns protocolos já existentes, como por exemplo esse aqui, que mostram a quantidade de voltas realizadas dentro de cada estágio e a distância em metros percorrida. E caso o avaliador ele veja necessidade, pode também cronometrar o desempenho como medida adicional para confirmar o registro manual. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente pelos Instagrams @lafir.ufvjm e @laficar_ufvjm.